Meu irmão, minha irmã, a paz do Senhor. Eu me dirijo a você que é pai, mãe, avô ou avó. A você que conhece intimamente o peso sagrado de amar uma criança neste mundo. Sei que seu coração muitas vezes se aperta, que o sono foge diante das preocupações com o futuro dos seus filhos, dos seus netos. As notícias, as más influências, os perigos visíveis e invisíveis que os cercam parecem gigantes intransponíveis, gerando uma ansiedade que tenta roubar a sua paz. Mas eu estou aqui, em nome de Jesus, para lhe entregar uma mensagem que é um verdadeiro bálsamo divino para a sua alma aflita. Hoje, vamos mergulhar no tema Salmos 91, 11-12. Deus, o guardião dos nossos filhos. E eu quero que você se aproprie desta verdade. A sua preocupação tem um destino, e ele se chama Altar de Deus. Prepare o seu espírito, pois o que faremos aqui hoje vai muito além de ouvir uma simples mensagem. Nós vamos juntos, como um corpo em Cristo, como uma família da fé, reivindicar uma das promessas mais poderosas e inabaláveis de toda a Escritura Sagrada. A promessa de que Deus, o Criador dos céus e da terra, move um exército celestial em favor da sua casa, em favor da sua descendência. Não estamos aqui para falar de possibilidades, mas de certezas. A sua fé, ativada neste momento, se tornará a chave que destrava um nível de proteção sobrenatural sobre a vida de quem você tanto ama. Portanto, abra o seu coração, silencie as vozes do medo e da dúvida e prepare-se para ver, com os olhos da fé, o Senhor, exércitos erguendo uma muralha de fogo e anjos ao redor dos seus. Nós vivemos em um mundo que, humanamente falando, nos aterroriza. Ligamos a televisão e as notícias são sobre violência e tragédias. Nossos filhos saem para a escola e nosso coração sai junto, clamando por um livramento que nossos olhos não podem garantir. As influências digitais, as amizades perigosas, as propostas do mundo que chegam de forma sutil e atraente, tudo isso se levanta como uma tempestade constante. É natural sentir medo, mas a palavra de Deus existe para nos elevar acima do natural, para nos colocar em um lugar de fé e autoridade espiritual. Ela nos assegura que nossos filhos não estão sozinhos e desamparados nesta jornada. Existe uma proteção superior, uma guarda celestial que nunca dorme, nunca se cansa e jamais é pega de surpresa pelo inimigo de nossas almas. Eu quero que você use a sua imaginação, o seu pensamento de fé, neste exato momento. Imagine que a sua oração, o seu clamor sincero de pai e de mãe está agora mesmo construindo uma muralha invisível, porém real e poderosa, ao redor do seu filho. Cada palavra de fé que sai da sua boca é um tijolo de proteção sendo assentado no mundo espiritual. Cada lágrima de intercessão se transforma na argamassa que fortalece essa fortaleza divina. Visualize essa muralha de fogo guardada por sentinelas celestiais, onde cada passo que seu filho der, cada decisão que ele tomar, será um passo dentro de um perímetro de segurança estabelecido pelo próprio Deus. Essa não é uma fantasia, meu irmão, é a materialização espiritual de uma promessa que estamos prestes a declarar. Essa proteção é administrada por seres que a Bíblia nos apresenta como reais e atuantes, os anjos do Senhor. Eles não são figuras poéticas, mas guerreiros poderosos, ministros de Deus, enviados para servir em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Pense neles como a guarda de elite do Rei dos Reis, designados pessoalmente para missões específicas de livramento
e proteção. Eles operam em uma dimensão que não vemos, mas cujos resultados se manifestam claramente em nossa realidade. Um livramento de um acidente inexplicável, um afastamento de uma amizade tóxica, um sentimento de paz em meio ao caos. Onde seus braços não alcançam, onde sua voz não pode ser ouvida, os anjos de Deus já estão lá, executando uma ordem direta do céu. Agora, meu irmão e minha irmã, vamos firmar os nossos pés na rocha que é inabalável, a palavra viva e eficaz de Deus, pois a nossa esperança não se baseia em sentimentos passageiros ou em pensamentos positivos, mas sim em um decreto divino, registrado e selado para nós. A base da nossa fé hoje, a Escritura que silencia todo o argumento do medo, está no livro de Salmos, capítulo 91, nos versículos 11 e 12. Peço que você não ouça apenas com seus ouvidos, mas que receba com o seu espírito, como uma carta celestial endereçada à sua casa. A palavra do Senhor diz assim: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Vamos meditar na profundidade desta declaração. A Bíblia não diz que Deus pedirá ou sugerirá aos anjos. O verbo utilizado é imperativo. Ele dará ordem. Esta é a palavra de um soberano, de um rei, do Senhor dos exércitos. Quando Deus emite uma ordem, todo o céu se mobiliza para cumpri-la instantaneamente. Não há questionamento, não há hesitação, não há possibilidade de falha. A mesma autoridade que disse, haja luz, e a luz surgiu do nada, é a autoridade que comanda um exército de anjos para montar guarda ao redor da sua descendência. Entenda o poder disso. A segurança dos seus filhos não depende da sua própria força, mas está garantida por um comando direto da mais alta autoridade do universo. A proteção deles é uma missão oficial do céu. E qual é a jurisdição dessa ordem? A promessa é clara: para te guardarem em todos os teus caminhos. Isso abrange cada área da vida dos seus filhos, sem exceção. Cobre o caminho que eles trilham para a escola, a viagem para a faculdade, o trajeto do trabalho. Cobre os caminhos virtuais que eles percorrem na internet, livrando-os de predadores e conteúdos nocivos. Cobre os caminhos emocionais, guardando a mente e o coração contra a depressão, a ansiedade e as palavras de desânimo. Cobre os caminhos dos relacionamentos, afastando as más companhias e as ciladas disfarçadas de amizade. Onde quer que seu filho pise, onde quer que ele vá, a guarda angelical ordenada por Deus estará lá, ativa e vigilante, garantindo um perímetro de segurança espiritual que o inimigo não pode ultrapassar. Observe ainda a delicadeza e a precisão desse cuidado divino. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Isso nos mostra que a proteção de Deus vai além de livrar apenas das grandes catástrofes. Ele se importa com os pequenos detalhes, com as pedras do caminho que podem machucar, desviar ou fazer tropeçar. Essas pedras podem ser uma palavra de bullying na escola, uma tentação sutil, um momento de fragilidade, uma pequena decisão que poderia levar a um grande erro. A imagem de ser sustentado pelas mãos revela um cuidado pessoal, íntimo e preventivo. Os anjos de Deus estão autorizados não apenas a lutar por eles, mas a ampará-los, a segurá-los pela mão para que a caminhada seja firme e segura. Talvez você esteja se perguntando, pastor, essa palavra é linda, mas como ela funciona na vida real, no cotidiano corrido e perigoso que vivemos?
Eu lhe respondo: essa promessa é a mais prática e aplicável que existe. Ela é para o seu filho pequeno que sai de manhã para a escola, um escudo contra o bullying e contra qualquer tipo de acidente no recreio. É para a sua filha adolescente que está na faculdade, um livramento contra as más companhias e as propostas que poderiam desviar seu futuro. É para o jovem que navega na internet, uma muralha de fogo contra os predadores virtuais e as armadilhas que se escondem por trás das telas. Essa palavra se materializa como um livramento contra toda seta de desânimo, depressão e contra os perigos físicos que nos cercam por todos os lados. Eu quero falar diretamente com você, pai, com você, mãe, que perde o sono, você que se pega orando de madrugada, com o coração apertado, imaginando onde seu filho está e o que está fazendo. Você que sente essa sensação de impotência por não poder estar ao lado dele em todos os momentos. Entenda isto pelo poder do Espírito Santo. Onde seus olhos não podem ver, os anjos de Deus já estão agindo. Onde sua voz não pode alcançar, a ordem de Deus já ecoou. A sua oração de fé, feita no secreto do seu quarto, é o combustível que aciona essa engrenagem celestial. Deus ouve o clamor de um coração de pai e de mãe, e Ele responde despachando seus melhores guerreiros para a batalha que você não pode lutar sozinho. Além dos perigos físicos, enfrentamos uma guerra silenciosa pelas mentes e emoções da nossa nova geração. O inimigo lança sementes de ansiedade, de complexo de inferioridade, de depressão e de confusão de identidade. As pedras no caminho hoje são as palavras de zombaria dos colegas, a pressão das redes sociais por uma perfeição inatingível, os pensamentos de que não são bons o suficiente. É aqui que a promessa se torna ainda mais profunda. A guarda angelical atua também como um filtro espiritual, protegendo a mente dos seus filhos, fortalecendo a autoestima deles na identidade que têm em Cristo e sustentando suas emoções para que não tropecem nessas armadilhas que buscam paralisar o seu potencial e roubar a sua alegria de viver. E sim, a promessa também é um livramento poderoso contra os perigos visíveis e palpáveis. Falamos de uma proteção real contra a violência urbana, contra a bala perdida, contra o assalto. É uma cobertura que se estende sobre os meios de transporte, seja no carro, no ônibus ou na motocicleta, guardando contra acidentes e imprevistos. É uma barreira de proteção contra enfermidades e doenças que tentam se instalar no corpo. Os anjos do Senhor têm autoridade para intervir no mundo físico, para cegar os olhos do homem mau, para criar um desvio que impede um acidente, para soprar uma força vital que restaura a saúde. A sua fé coloca em movimento uma segurança sobrenatural que blinda o corpo, a alma e o espírito dos seus filhos. Portanto, esta promessa divina não é uma apólice de seguro passiva que guardamos na gaveta. Ela é uma arma poderosa que precisa ser empunhada com fé. É uma herança que precisa ser reivindicada. A sua oração é o maior e mais valioso legado de proteção que você pode deixar para seus filhos. Uma cobertura espiritual que os seguirá por toda a vida, muito depois que você não estiver mais aqui. É por isso que não basta apenas conhecer o Salmo 91. É preciso declará-lo, vivê-lo, apropriar-se dele. É preciso tomar uma posição de autoridade e dizer: esta palavra é minha, é para a minha casa, é para a minha descendência. E é exatamente essa atitude de fé que tomaremos juntos agora.
Agora, meu irmão, minha irmã, chegamos ao momento mais importante. O momento de transformar toda essa verdade em ação de fé. Onde quer que você esteja, eu lhe peço que, se possível, pare tudo o que está fazendo. Desligue-se das distrações do mundo e conecte-se diretamente ao trono da graça. Feche os seus olhos por um instante para se concentrar ou coloque a mão sobre o seu coração como um sinal de entrega e fé. Comece a visualizar agora o rosto de cada um dos seus filhos, de cada um dos seus netos. Traga-os à sua memória espiritual. Veja-os pela fé, sendo imediatamente cobertos por uma luz dourada, uma luz de proteção que emana do próprio Deus. Nós vamos orar juntos, e eu creio que o céu se abre para receber nosso clamor. Pai Celestial, em o nome que está acima de todo nome, o nome poderoso de Jesus Cristo, nós nos unimos como um só corpo, uma só família da fé. Nós entramos em Tua santa presença por sermos merecedores, mas porque estamos firmados na rocha da Tua palavra, na promessa irrevogável do Salmo 91. Por isso, Pai, com ousadia e fé, nós clamamos: dá ordem aos Teus anjos agora. Libera, Senhor, o Teu exército de guerreiros celestiais em favor da nossa descendência. Nós reivindicamos o cumprimento da Tua palavra. Que Teus anjos recebam o comando direto do Teu trono para acampar ao redor de cada filho, de cada filha, guardando-os em todos os seus caminhos, visíveis e invisíveis. Senhor, nós especificamos o nosso pedido de livramento. Livra-os do homem violento, da bala perdida, dos acidentes de trânsito. Livra-os das doenças e enfermidades que assolam esta geração. Guarda-os das más companhias, dos vícios, das propostas do mundo que tentam seduzir e destruir. Protege a mente e as emoções deles, repreendendo todo espírito de depressão, de ansiedade, de medo e de suicídio. Que os Teus anjos os sustentem em suas mãos, para que não tropecem nas pedras da tentação, do bullying, da rejeição. Ó Pai, que o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz seja um selo de proteção sobre a vida deles, um sinal que o inimigo tem que respeitar e recuar. Nós os consagramos a Ti. Agora, com toda a autoridade que nos foi dada em Cristo Jesus, eu convido você a profetizar sobre a sua casa. Repita essas palavras comigo, em voz alta, se puder. Declare com fé: meus filhos são protegidos por Deus, anjos poderosos os guardam, nenhuma arma forjada contra a vida deles prosperará. Eles são herança do Senhor, e a minha descendência é bendita. As mãos de Deus os sustentam, o mal não os tocará. Suas vidas estão escondidas em Cristo, eles são selados para a vitória. Declare isso, creia nisso, receba isso, diga amém. Eu recebo esta palavra para a minha casa. Aleluia. Glória ao nome do nosso Deus, que é fiel para cumprir o que promete. Sinta a paz do Senhor começar a inundar o seu coração. Depois desta oração poderosa, respire fundo e sinta a atmosfera espiritual ao seu redor mudar. A angústia e o peso estão dando lugar à paz e à leveza. Pela autoridade que me foi concedida, eu libero sobre a sua vida, sobre a sua casa e sua família, uma paz que excede todo e qualquer entendimento. Aquela paz que não vem da ausência de problemas, mas da presença poderosa de Deus. Que a certeza dessa proteção divina inunde cada célula do seu ser, acalmando seu coração e fortalecendo seu espírito para os desafios do dia a dia. Seus filhos e seus netos estão nas mãos de Deus, o lugar mais seguro em todo o universo. Portanto, descanse nele. Solte as rédeas da preocupação
e confie que Ele já está agindo. A sua parte, a de crer e clamar, foi feita. Para selar esta oração e fortalecer a nossa comunidade de fé, eu quero lhe fazer um convite. Se você recebeu esta palavra e crê de todo o seu coração na promessa do Salmo 91 para a sua descendência, escreva agora mesmo aqui nos comentários a seguinte frase: eu creio na proteção divina para meus filhos. Cada comentário se tornará parte de um grande mural de fé, encorajando outros corações. E não guarde esta bênção apenas para você. Pense em outros pais e mães que você conhece que também precisam ouvir esta mensagem de esperança. Compartilhe este vídeo e seja um instrumento de Deus na vida deles. Por fim, se ainda não faz parte da nossa família, inscreva-se no canal para continuarmos crescendo juntos nesta jornada de fé.